estar com vocês nesse começo de tarde. Agradeço a Érica pelo convite. Está aqui nessa, foi a minha casa, em 1970, em oficinas sociais, na UNB, e falar, sobretudo, para pessoas que estão na primavera da existência, interessados, inquietas, com relação a esse projeto maravilhoso que se chama espécie Homo sapiens sapiens. Nós andamos um pouquinho esquecidos do que é um líder. Eric me pediu para falar sobre líder emergente. Nós vivenciamos uma crise de liderança, de gestão. Onde estão os grandes líderes? Os grandes estatistas, onde se encontram? Eles existem, mas não são facilmente encontrados. Porque nós vivenciamos um tempo crucial. Significa crítico e criativo. A crise é importante, ela nos sacode, ela nos desperta, seja um sintoma, seja uma crise social ou ambiental. Ela nos tira do sono, de uma certa inércia, de uma força de conformismo. Então, graças a Deus e graças a dor. E esse é um momento muito especial. Um momento onde uma reflexão dessa natureza, eu creio que importa. Mas antes de falar do que é um líder dentro dessa, que é a única visão que é a que eu posturo, ou seja, eu só posso falar de onde eu me encontro. E onde eu me encontro é uma visão holística e transdisciplinar. O Eric falou da Universidade Internacional da Paz, Unipaz, que nós fundamos há 30 anos atrás, aqui no Brasil. Mas nós partimos do princípio de que não é com o paradigma que inventou o problema que nós vamos resolvê-lo. Não é com a lógica que originou a doença que nós vamos propor uma superação da doença. Nós precisamos de uma outra lógica, de um outro paradigma, de um outro aprender a aprender. A Unipaz surgiu a partir dessa constatação de que é possível, desde que usemos e além de um paradigma esclerosado que já se esgotou e que deve ser mantido no seu positivo, para não jogarmos fora a criança junto com a água suja. Mas é preciso ir além. Nem sempre eu me interessei pelos seres humanos. Quando eu era criança, eu me interessava pelos insetos, pelos animais. Eu achava os seres humanos muito pouco interessantes, chatos. Durante muito tempo, eu não me interessei. Mas na minha cidade, nós inventamos uma banda musical, os Corujas. Eu era o líder, eu cantava e tocava guitarra. E talvez eu tivesse me tornado um etólogo,
pesquisador da conduta animal, se eu não tivesse inventado essa banda. Eu comecei a olhar para as pessoas. Pessoas dançando. E foi quando eu me converti à espécie humana. E como era um grupo, tinha que ter um terapeuta, porque nós tínhamos que honrar compromissos, tínhamos que tocar lá em São Gonçalo da Baeté, lugares assim, onde tinha 3 jipes nos esperando, um era do prefeito, outro do juiz de direito, outro do delegado. Era assim. Às vezes nem tinha energia elétrica. E, bom, nós tínhamos que honrar os compromissos. E os temperamentos eram diversos. Foi assim que eu me tornei, não só uma pessoa interessada no ser humano, mas um terapeuta de grupo. E isso que me trouxe aqui. De fato, tem algo que torna o ser humano desinteressante. É uma doença. Nós inventamos um nome para essa doença. E aí vai, irmão, que ele disse, o primeiro e perene reitor da Unipaz. Eu não gosto da palavra reitor, porque é óbvio. Sabe o que significa reitor? O magnífico. Então dizia eu era vice-reitor, eu jamais vou assumir essa história de reitor. Tem diferença de vossa realeza? Vossa magnificência. Isso apenas fala que mudamos de polaridade. Na Idade Média era a catedral, era o Papa. Aí passou para o reitor. A universidade é o templo. Os técnicos são os sacerdotes. E por isso eu prefiro me dizer um operário. De um canteiro de obras. A serviço de uma construção. De um novo aprender a aprender. E o Jean Villeneuve, que é um grande filósofo francês, teólogo, sacerdote, psicólogo também. Nós inventamos uma palavra. Eu vou começar por essa palavra. Porque se não compreendermos essa doença, jamais saberemos o que é líder. Esqueça. Nós vamos confundir líder com o que aparece em manchetes de jornais, de televisão. Essa palavra se chama normose. Já ouviram falar da normose? Eu respeito muito a psicose. E olha que eu não falo do ponto de vista do leigo. Durante 45 anos eu tive meu consultório. Mas o psicótico é muito frequentemente uma pessoa que tem uma sensibilidade muito grande, que capta as contradições sociais, culturais, econômicas, ambientais e naufraga. Ronald Reagan, da antipsiquiatria, dizia que o louco e o santo estão nas mesmas águas, onde um sabe nadar, o outro naufraga. Então, psicótico, nem todo mundo tem competência para enlouquecer. A gente tem. Na África, uma pessoa chamada de louca é reverenciada como uma pessoa santa. Neurótico é gente boa também. É gente que tem conflito de consciência, insônia. Gente que vive algumas questões internas. Mas eu respeito neuróticos. Tem uma doença terrível que se chama normose, gente normal. Gente que não se importa. Gente como a maioria. É uma doença de rebanho. Eu acho que era por isso que eu não gostava
humanos quando eu era uma criança, porque eu percebia que o mundo andava um pouquinho mal frequentado. Mas é preciso encarnar, é preciso assumir, é preciso fazer a travessia. E o ser humano tem sido o problema, e pode ser também a solução. Então a normose é o fracasso da liderança, é o fracasso da humanidade plena, é o fracasso da nobreza. A normose é uma doença que tem um fundamento sistêmico. Isso é importante. Ela surge quando o sistema no qual existimos encontra-se dominantemente corrompido, violento, perverso, desequilibrado. Então, se é normal, é se adaptar ao sistema patológico e mantê-lo. O que eu quero dizer é que nem sempre existiu a normose. A normose é uma doença típica daquilo que alguns tenho certeza que conhecem, porque eu escutei as músicas no início e sei que tem pessoas interessadas em meditação, no que na pedagogia hindu se chama de Kali Yuga, a idade da escuridão. Na tradição greco-romana se chama de idade de ferro. É essa na qual nós encontramos. Essa que nós estudamos nos livros de história. É quando surge a normose. Saúde não é ausência de sintomas. A própria Organização Mundial de Saúde nos fala isso. É a presença de um processo de bem-estar psíquico, somático, social, ambiental e espiritual. Vou repetir. Saúde não é ausência de doença. Às vezes as pessoas mais saudáveis são as que apresentam sintomas. Se incomodam, vivem indignação e são desajustados. Todas as pessoas que eu respeito, todas, são desajustadas. Com relação a um sistema enfermo que engole as pessoas. Eu não estou falando de rebeldia, por favor. Tem 3 tipos de pessoas que querem mudar o mundo. O primeiro é o rebelde, alguém que brigou com papai e mamãe, projeta nas autoridades, são às vezes famosos, ficam gritando, mas precisam de terapia. Esses não contam. Existe o revolucionário. Já é uma pessoa madura. Chegou naquilo que Kant chamava a catedral da razão. É uma pessoa que faz a denúncia das contradições ideológicas. Tem uma suposta ideologia mais justa. Porém, o revolucionário é sempre uma pessoa um pouquinho arrogante, que quer mudar o outro, quer mudar o mundo, quer mudar a sociedade, sem ter antes se transformado. São frágeis, o vento leva. Sobretudo quando chega no poder. Aí que você percebe, como disse um grande líder, nosso vizinho, Mujica. Vovô Mujico, é esse, do Uruguai, presidente no seu Fusquinha. Eu fui visitar o Fusquinha dele, que ofertava 90% ou mais do que ele ganhava. Nunca se prostituiu. Ele dizia, o poder não corrompe, o poder revela. Então os revolucionários ao longo de toda a história, observem, toda a história, a falência dos revolucionários. A nossa tarefa não é mudar o outro, muito menos a sociedade e o mundo. Um dia desse eu estive no hotel e no banheiro,
as toalhas com plástico, escrito: salve a natureza. Gente, a natureza vai muito bem. O planeta vai muito bem. A questão não é salvar a natureza. Seria diferente se tivesse escrito: salve seu filho, seu neto, seu bisneto. Nós somos uma espécie num grupo de risco de extinção. É o que dizem os grandes analistas, cientistas dos cenários. A humanidade encontra-se em rota de colisão com a natureza. Então, o revolucionário, ele não é imaturo, mas ele é prepotente, arrogante, e esqueceu de escutar aquilo que Sócrates, e muito antes de Sócrates, todos os grandes mestres nos disseram: conheça-te a ti mesmo, e conhecerás o teu Senhor, a tua Senhora. Então, do que nós falamos quando falamos de líderes? De conspiradores. Conspirar é respirar conscientemente com o outro, com os outros, no instante. Então, isso está muito além da normose. O primeiro é conhecer essa doença terrível, que é de conformismo, de adaptação a um contexto corrompido e injusto. E, por outro lado, o normótico é alguém que vive uma estagnação evolutiva. O que nos distingue de outras espécies? Eu me lembro de um líder, um grande cientista, Max Niff, sempre prêmio Nobel de Economia Alternativa do terceiro mundo. E ele nos dizia: eu sempre quis saber o que o ser humano se diferencia de outras espécies. Cultura? Não. Inteligência? Não. Humor? Não. Conrad Lorenz, um grande etólogo, disse ainda que não, tem espécies muito bem-humoradas. Então ele não sabia responder, até que um dia o pai dele lhe disse: meu filho, não será estupidez? Ele disse que a luzinha acendeu, ele se tornou o primeiro estupidólogo. A estupidologia é uma ciência que nós precisamos estudar. Ela se diferencia da imbecilidade. A imbecilidade é inofensiva. Eu lembro do Roland Toro, um grande amigo, fazendo a biodança. Eu sei que vocês tiveram a biodança, ou vão ter biodança, falando da importância da imbecilidade. As pessoas que dão férias para o córtex e que vivem a sua dimensão infracortical. Então, o estúpido se diferencia porque a estupidez se reveste de racionalidade. Uma pessoa pode ser altamente estúpida depois de ter feito uma pós-doutorado numa universidade famosa. Porque nós vivenciamos um paradigma que enaltece a razão. E a razão, às vezes, tem razão. Quando dentro dela palpita um coração. Chesterton dizia: louco é quem perdeu tudo, exceto a razão. Então, bom, mas eu não concordo com Max Niff. Embora a estupidez seja uma característica da normose, a normose não define a espécie humana. Eu concordo com Confúcio e com Paulo Freire, milênios depois. E Confúcio que falava que o ser humano é inacabado.
É isso que nos diferencia de uma barata, de um orangotango, de um rato. É que uma barata, um rato, precisa apenas de alguns nutrientes facilitadores, que vai se tornar uma barata, um rato. Vocês já viram escola de tartarugas? A tartaruga se torna uma tartaruga. O ser humano, não. O ser humano é inacabado. Nós não nascemos humanos. O ser humano dá trabalho. Nós nos tornamos humanos a partir do investimento, sobretudo naquilo que nós temos de subjetividade, de interioridade. O que nós esquecemos, porque enaltecemos a objetividade, a matéria. Nos últimos séculos, nós desenvolvemos uma boa tecnociência. Porém, eu fico imaginando se um Heráclito, um Pitágoras, viesse nos visitar. Já pensou o que o Pitágoras faria diante desse computador que muitos aqui estão utilizando? Já pensou na internet? Uma nave espacial? Agora vamos imaginar o Pitágoras nos visitando lá em nossas casas, observando como nós nos relacionamos entre nós. Lá na Câmara dos Deputados, nas igrejas, nas academias. Heráclito, Platão, Sócrates chorariam de decepção. Todos nós recebemos talentos. Estamos aqui para fazer render esses talentos. Isso significa que não é possível uma psicologia, uma pedagogia, uma administração e uma liderança que não seja dentro de uma perspectiva evolutiva. Nós precisamos transcender os trilhos normóticos, viciados, previsíveis, confortáveis, para trilhas que não existem e que nós vamos inventar com os nossos próprios pés. Todos os líderes penetraram em trilhas que lhes trilharam. Então é isso que nos diferencia de outras espécies. É que nós não estamos prontos. Paulo Freire falava sobre isso, a incompletude. E Confúcio dizia sobre a importância da educação para se desvelar a nobreza humana. A nobreza humana, que é produto de um cultivo. E o normótico é aquele que tomba na estrada confortável da mesmice. Como dizia Rabindranath Tagore, lá onde as estradas são construídas eu perco o meu caminho. Eu estou vendo que vocês terão uma fala sobre Jung. Jung, no Ocidente, foi o primeiro que propôs uma trilha iniciática evolutiva. Freud, o que ele queria? Homeostasia. Você está adaptado. Ele foi um grande gênio. Eu respeito muito Freud. Mas ele chegou a uma conclusão de que o máximo que podemos aspirar é uma infelicidade suportável. Eu te pergunto, é isso que você quer? Se é isso que você quer, Freud te atende. Freud não entendeu do ser humano, ele entendeu de histeria. Ele entendeu de neurose. Jung foi muito além, porque ele propôs o processo da individuação. Não é você curar só o seu dodói,
o seu trauma. Isso é necessário. Um retorno a uma situação higiênica, para você se colocar numa trilha, que ele chamou de individuação. Onde você precisa partir do mais superficial, do ego. E por sempre caminhos labirínticos, penetrar na intimidade e encontrar o Senhor, a Senhora, o líder no interior de nós mesmos. Mas isso pede por essa aventura heróica. Isso nossos pais, nossos avós, nossos amigos não podem nos doar. Isso é uma tarefa individual, intransferível. Tendo sido um terapeuta, um psicoterapeuta, durante muitas décadas, em algum momento eu percebi que a doença precisa ser compreendida e estudada, porque ela é uma denúncia de contradição e de desvio. Por isso que, para as primeiras dinastias egípcias, o abutre era considerado um pássaro sagrado. Porque quando você está no deserto e aparece um urubu voando, significa que você se desviou do seu caminho e ele aguarda a refeição. Por isso precisamos estudar nossas angústias, nossos problemas, nossos conflitos, nossos sofrimentos, para buscar decifrá-los, não para simplesmente eliminá-los, mas na normose contemporânea nós falamos, tomou Doril, ninguém está interessado. Você já entrou no consultório de um médico e que ele lhe dissesse, escuta o que o seu coração está querendo te dizer, escuta o que o seu rim está lhe dizendo, escuta. Você pode entrar em contato com seus seios, com seu ventre. Todo sintoma é uma carta que nós recebemos, que precisamos abrir, ler, interpretar e superar. Mas eu também compreendi no meu consultório que é preciso prestar atenção em momentos em que a nossa taça transborda. Momentos em que sentimos que tudo está ok. Momentos de plenitude. Momentos de deslumbramento. Qual foi a última vez que você se deslumbrou? Me diz. Qual foi a última vez que você sentiu uma felicidade maior? Tudo fez sentido. Isso é fundamental. Ser pesquisado. Porque nós não encarnamos para simplesmente procriar, nos darmos o bem e morrer. Nós não nascemos para morrer. Nós nascemos para florescer e para servir. Alguém pediu por um IP. Fale-me de Deus. E o IP floresceu. Então, assim como quando nós nos desviamos do caminho que é o nosso, eu chamo de vocação, a voz mais profunda e permanente do desejo que nos trouxe a encarnação. Nós adoecemos e aí precisamos estudar os sintomas para compreender o desvio, a contradição. É preciso estudar momentos arrepiantes
Para mim foi aquele momento em que chegou um amigo do meu pai, tocou a campainha da minha casa. Eu devia ter 16 anos. Ele tinha acabado de chegar de Santos e disse: toma, o seu pai te dá isso de presente. Era uma guitarra. Vocês compreendem? E o meu pai, como era um homem muito honesto, mas também ele nunca aprendeu a falar sobre emoções, a vivenciar a afetividade, ele não me entregou através das suas mãos. Mas um amigo dele me levou. E foi em função dessa guitarra que estou aqui. Porque quando você sobe no palco, nunca mais você desce. Você muda os instrumentos. E um líder é alguém que é protagonista. Alguém que deixou de ser uma vítima levada pelas circunstâncias. É alguém que assume a responsabilidade. Habilidade em responder. É alguém que assume a responsabilidade não só pelos seus erros, pelos dos outros. Vocês compreendem? Nós vivemos uma normose que é cada um apontando para o outro. O responsável é o outro. Isso é de fazer chorar. Krishnamurti dizia, ele foi um bom líder: se existem guerras, eu sou responsável. Eu assumo a minha parcela no karma coletivo. Eu sou responsável. E por isso, na Unipaz, desde o início, nós contamos uma história que o Betinho aprendeu com a gente, um grande líder, o Betinho. Ele estava morrendo. E ele servia. E os médicos não compreendiam, porque o irmão dele já tinha feito a passagem, ele não. Ele servia. Foi um grande líder. Extremamente espiritualizado, embora ateu. Porque uma pessoa espiritualizada não tem nada a ver com igrejas, ofícios. Hoje as igrejas são mais parte do problema do que da solução. Eu gosto de um momento do Martin Buber, que diz que bom que na Torá em nenhum momento se fala de religião. É claro, tem sempre a exceção. Mas eu gosto muito do TT Catalão, um poeta nosso, de Brasília, que dizia: Deus é grátis, o guru cobra ingresso. Eu gosto ainda mais, e aí eu faço um reparo ao TT, do Graf Durkheim, que foi um discípulo de Jung e foi muito além de Jung. Mas não vai dar tempo de falar sobre o Graf Durkheim. Ele desenvolveu a terapia iniciática. E ele dizia: um líder, um mestre, é uma boa bomba de gasolina, onde cada um vai se abastecer para seguir o seu caminho, e não para ficar dando volta em torno da bomba. Vocês compreendem? Querem saber o que é um mestre? É alguém que não está interessado em ninguém para ficar bajulando nem servindo. É alguém que está esperando que a pessoa encontre sua maestria. Agora, quer saber o que é um pseudo-mestre? É o que engendra a contra-transferência, para todo mundo ficar dando voltinha e pagando o ingresso, evidentemente. Então, nós não podemos compreender o que é um líder se não compreendermos a normose. Gente normal. Gente que não se importa. Gente que não assume a responsabilidade. Gente que quer se dar bem. Velhaco. Eu tenho, depois que eu me converti à espécie humana, eu fiquei fascinado. E tenho estudado a plenitude, a maestria. Líderes. Eu estudo há 30 anos. Tudo bem, nós devemos estudar pessoas histéricas, pessoas neuróticas e psicóticas, tudo bem, tudo faz parte, mas pelo amor de Deus, onde nós vamos estudar aqui, na UNB, um Francisco de Assis, um Cristo, um Buda,
um Mahatma Gandhi, um Krishnamurti. Eles não têm espaço em academias. Por quê? Porque as academias, no século XVII, por um paradigma racionalista, tecnicista, objetivista, que jogou a dimensão do sujeito debaixo do tapete. A subjetividade não pode comparecer. O conhecimento se desvinculou do amor, da solidariedade, da própria humanidade naquilo que temos de mais profundo. E por isso nós estamos conspirando nesse momento. Pessoas do planeta inteiro, porque não temos muito tempo. Há uma conspiração por um novo paradigma que integre objetividade à subjetividade, conhecimento a amor, razão a coração, sensação a intuição, efetividade a afetividade. Os dois hemisférios, ora bolas. Então, eu reconheço 3 etapas, além da normose, de um processo de assumir uma liderança. A primeira etapa é quando nos centramos na teoria e na técnica. É muito importante essa etapa. Onde você elege, e espero que essa teoria e essa técnica tenham um coração, mas é o único que é imprescindível. Não importa qual seja. Eleja uma teoria e uma técnica. Se batize. Vá até o fundo, tenha mestres, estude pessoas que chegaram primeiro que você. Evite a cilada do autodidatismo. Aprenda com os antigos. Isso faz parte da humildade, do aprendiz e do discípulo, aquele que tem uma disciplina. Essa é a primeira etapa. Eu me lembro bem quando eu tive meu primeiro encontro terapêutico com uma pessoa, num consultório de um psicanalista que me emprestou, muito desconfortavelmente feminino, para aquele debutante, tremendo de medo. Como é que eu fico? Eu vou cruzar? Eu vou ficar sentado? Eu fico... Gente, Valery, Eric Berne, Carl Rogers, Freud, Jung... Essa é uma hora que nós precisamos. Graças a Deus. Bom, não se preocupe que ninguém bate na sua porta se você não estiver preparada. Era uma pessoa tão tímida que nem olhou para os olhos do terapeuta graças ao mistério. Ok? Eu tinha na época um primo que já fez a passagem e era engenheiro. E aí um dia nós conversávamos, ambos debutantes. Ele dizia: Roberto, eu não sei nem a liga do cimento, não aprendi nada, mas eu deixo que o chefe de obra faça as coisas, eu fico só com uma aparência. E eu me perguntava: e onde está meu chefe de obra? Eu não tinha chefe de obra. Cada um a delícia e o amargor da sua trilha. Essa primeira etapa, ela é muito importante. Vá até o fundo. Mas em algum momento é preciso você ir além.
E o problema aí é a pessoa ficar centrada na teoria e na técnica, você se tornar um discípulo eterno, profissional. Recentemente me perguntaram, você é junguiano? Eu disse, não. Eu procuro o que Jung procurava. Então, há um momento em que você vai agradecer esse instrumento. Eu gosto muito de uma metáfora. Um caminhante se depara com um rio caudaloso, desconhecido, e tem uma canoa nas margens. Ele pode ir nadando, ou ele pode se utilizar da canoa. O que ele faz? Me diz. Utiliza a canoa, ora bolas. Agora imagine, ele atravessou o rio, agora olha para a canoa e diz, eu não sou nada sem você. Coloca na cabeça a canoa e sai, carregando a canoa. Quando estamos diante do rio da imaturidade, é importante buscar as ferramentas que nos foram deixadas, graças à pesquisa de pessoas que nos antecederam. Porém, há um momento em que você agradece e segue o caminho. Porque senão, morre o Criador, vegeta a criatura. E aquilo que foi instrumento de travessia passa a ser um sobrepeso que vai lhe impedir a dança de existir, de criar, de se inventar, de se desvelar. Essa é uma etapa técnica. Porém, é uma etapa própria de quem vive a estação da imaturidade, da insegurança. Há um momento em que você não tem mais medo da pessoa que vai subir a escada. Você não está mais com medo do semblante do outro que vai olhar nos seus olhos. Você não tem mais medo, porque você já superou minimamente a sua própria insegurança. Você pode olhar para o outro. Então você inaugura a segunda etapa. Com quem eu pude caminhar um tempo, que foi um grande representante do movimento humanístico em terapia, chamava de abordagem centrada na pessoa. Você não se centra mais na técnica, você olha para a pessoa. E facilita que a pessoa se olhe e se escute. Carl Rogers, com toda a sua monumental obra, nos disse que o terapeuta é um facilitador. Ele não tem a resposta. Você não precisa ter resposta. Você não precisa ser brilhante, não precisa ser inteligente. Basta escutar a outra pessoa com paciência, sem julgamento, com abertura, e devolver a pessoa para ela mesma. Porque a pessoa vai encontrar a resposta lá onde ela vive o problema. Então, aí já houve uma travessia imensa. Esse líder, ele está disposto a jogar na lata de lixo todas as suas ideologias, todas as suas certezas, todos os seus truques tecnológicos, mas ele quer olhar para a pessoa. Ele não abre mão de abrir espaço. Porque é um líder que já realizou que toda teoria, toda tecnologia é produto de um momento de compreensão, de presença e de escuta. E quando você segue a teoria,
você perde a escuta e a presença. É muito distinta essas duas pessoas. Elas vivem em mundos totalmente diferentes. Elas têm qualidades humanas distintas. O facilitador centrado na pessoa realmente se introduziu na tarefa iniciática de desvelar o seu próprio semblante e a sua própria humanidade. Uma maestria possível em cada um de nós. Durante muito tempo eu achei, e eu escrevi esse livro que o Eric recomendou. Eu escrevi esse livro com 32 anos, Análise Transacional Centrada na Pessoa e Mais Além. Esse livro eu escrevi quando eu me encontrei com Pierre Weill, em 1980. E ele partiu para fazer um retiro chamado 333, 3 anos, 3 meses, 3 dias. Ele era um doutor, ele tinha vários livros escritos, best-seller, mas ele chegou à conclusão: eu não sei o que é o ser humano, eu não sei o que é consciência, eu não sei quem eu sou. O que ele fez? Humildemente, ele se retirou 3 anos, 3 meses e 3 dias. Foi quando eu escrevi esse livro, aguardando o Pierre chegar. Quando ele chegou, eu entreguei esse livro para ele. E eu relato o meu encontro com ele. E por isso, esse livro se chama Análise Transacional, centrada na pessoa. 3 pontinhos. E mais além. Porque o Pierre Weill me introduziu na terceira etapa. E mais além. Primeira etapa, sujeito-objeto. Você se centra nas suas teorias, suas ideologias, suas tecnologias, e o outro é um objeto. Você vai adaptar essa pessoa às suas teorias, às suas metodologias. Ora bolas, todo mundo tem direito a fazer isso. Quando está inseguro. Se adapta à realidade aos seus instrumentos. Por isso é sujeito-objeto, uma flechinha. É uma etapa, aquilo que Martin Buber chamava de eu, isso. O outro é um isso. Não é um tu. Na segunda etapa já é o eu, tu do Buber. O outro é um semblante. O outro existe como sujeito. E aí é uma seta dupla. Você olha para o outro, que te olha, e há uma troca. A etapa centrada na pessoa. Porém, essa etapa também, e eu levei anos para poder compreender de uma maneira mais profunda, ela tem seus limites. E se nós ficarmos na segunda etapa, nós vamos continuar fazendo o que estamos fazendo com a Terra. Fazer dela um instrumento de consumismo. Apenas numa atitude etnocêntrica, que leva em conta as pessoas, os seres humanos. Tudo bem, os seres humanos. Mas e o infra-humano? O reino vegetal, mineral, animal, que não estão apenas fora, estão dentro, nos ossos, nos dentes, na flora intestinal, na libido, nos instintos. Esses reinos que nos envolvem, eles não importam? E o transpessoal foi aquilo que o Pierre me indicou. O além do humano. Essa
é a etapa do que eu considero a excelência, que fala de excelso, que já pede por asas, não apenas raízes, no processo de liderar. É alguém que acordou para o instante, para o agora, e que pode se encontrar. Porém, eu faço uma ressignificação. E eu dizia para o Eric que eu estou escrevendo um livro chamado O Poder do Encontro, uma ressignificação do encontro. Há 30 anos eu digo, ninguém transforma ninguém, ninguém se transforma sozinho. Ninguém ensina ninguém a amar, ninguém aprende a amar sozinho. Nós nos transformamos, nós aprendemos a amar no encontro. Agora, o que é o encontro? Eu ressignifico o encontro como sendo uma dança no agora, onde tudo tem função de mensagem, onde o olhar do outro, a palavra do outro é muito importante, mas também a de um pássaro que canta, a brisa que sopra, uma folha que cai, mas também um anjo que sussurra, um elemental que se expressa. O que eu estou querendo dizer, de uma maneira brutalmente sintetizada, é que o encontro ao qual eu me refiro, com E maiúsculo, implica na convergência da comunicação com a transcomunicação. Já dizia um grande comunicador, quem não se comunica, e nós podemos dizer, quem não se transcomunica, se transtrumbica. Não basta uma comunicação horizontal com o irmão, com a irmã, com o semelhante. É preciso a transcomunicação vertical, com aquilo que é o pré-humano e aquilo que é o transhumano. Por isso que os antigos falavam em 3 órgãos de escuta. Os pés escutam o infra-humano, Pachamama, o reino mineral, vegetal, animal, os pés. Os rins escutam o sangue, os pensamentos, os sentimentos. E as orelhas escutam o céu, o transpessoal. É por isso que o Buda, na iconografia budista, é representado com grandes orelhas. Mas onde aprendemos a escutar? O mundo de baixo. Como diz a tradição tupi-guarani, o mundo de baixo. O mundo meio, que é a alma. O mundo transpessoal. Então, eu considero que nós temos, ao longo da história da humanidade, testemunhos de liderança excelente. E por isso, eu gosto de me referir, por um lado, a Buda, para falar do Oriente. E Buda não é nome de ninguém, que fique claro. O nome era Siddhartha Gautama, um príncipe que fugiu dos seus palácios, penetrou em trilhas e debaixo de uma árvore despertou. Buda significa desperto. Ele não queria que você fosse um budista. Ele foi claro, seja a sua própria luz. Não acredite nas escrituras. Não acredite no que eu digo. Caminhe e colhe os frutos das suas ações. E Cristo, para falar do Ocidente, que também não é nome de ninguém. O nome é Yeshua ben Yosef, Jesus, filho de José. Cristo é o Messias, o arquétipo da síntese da terra e o céu. E o próprio Jung, quando ele vai falar do processo de individuação, ele fala desse processo em que nós despertamos para o self, que é um arquétipo crístico, no interior de nós mesmos. É por isso que há um ditado zen que diz, se você encontrar Buda no seu caminho, mate-o. Não faça isso muito rapidamente, para que ele possa nascer no seu coração. E por isso que o Jaive, que é um bom irmão,
E um poeta da sabedoria de Cristo disse: se você encontrar Cristo no seu caminho, bom, matar nós já o fizemos. Comam, bebam. Foi Ele quem pediu. Porque então Ele será a luz da sua luz, a vida da sua vida, o amor do seu amor. Eu conheço poucos cristãos. Talvez você conheça muitos. Eu conheço pouquíssimos. E como dizia Jean-Yves Leloup, o Dalai Lama é um deles. Porque um cristão é alguém capaz de amar o inimigo. Você conhece muitos? Quer uma tarefa mais extraordinária? Mas isso pede por um cultivo, por um investimento, por trilhas, através das quais você fará render os seus próprios talentos. Em algum momento, você poderá utilizar técnicas, as dos outros e as que você vai engendrar com o seu olhar e com a sua compreensão. Você vai olhar para outra pessoa única, será maravilhoso, porém você vai se deixar guiar pelo agora, que é o grande mestre, que na tradição do cristianismo nós chamamos de Espírito Santo. É o agora em movimento, que nos traz tudo que nós precisamos. Por isso que eu chamo de liderança holocentrada. Holo advém de holos, ou de holon. Holos é o todo, on é a parte. Onde você é capaz, ao mesmo tempo, de escutar o todo e a parte. De estar em contato com a floresta e com uma árvore em particular. Você será capaz, então, de ver globalmente e agir localmente. Para não agir loucamente, que é o que nós temos feito. Então, são indicações muito precárias, muito indicativas, para que a gente possa, temos 20 minutos, diz o Eric, dialogar. Então, por favor, traga suas perplexidades, suas provocações, suas questões. Se quiser falar aqui, porque eu acho que alguém está gravando, será melhor. Se não, fale de onde você estiver, com a voz forte. Boa tarde a todos e todas. Profunda gratidão pelas palavras ditas. Bem, tem uma matéria que em 10 de maio de 2015 apareceu no El País, que é sobre a questão de um teste que foi realizado, que as pessoas sempre chegam a uma coletividade e que sempre estão colocadas a se submeter a essa coletividade, fatores psicológicos. O teste de Solomon. O Solomon Asch fez uma experiência em 1951, onde provou que, ou colocou, onde foi averiguado dados sobre essa questão. É muito difícil a gente estar em espaços como a universidade, num microespaço, com a sociedade, e não ter um desafio a não ser que nem os outros. Como você vê esse desafio, que é o desafio que quase todos nós nos encontramos aqui dentro da universidade? Marcelo, se eu compreendia como enfrentar o desafio de não ser como os outros.
uma grande questão. Como dizer não para aquilo que é o comum, aquilo que é o que todos fazem? Eu posso dizer, embora não tenha nenhuma resposta mais abrangente, que não é fácil. Implica em transgressão. Mas uma transgressão que não é uma agressividade. Eu gosto muito de um poeta português que, num poema que ele chama de Cântico Negro, diz: vem por aqui, dizem-me alguns, com os olhos doces, abrindo-me os braços, felizes, como se fora muito bom se os ouvisse, quando me dizem, vem por aqui. Olhos com os olhos largos, há nos meus olhos ironias e cansaços, e cruzo os braços, e nunca vou por aí. A minha glória é essa. Se eu vim a esse mundo, foi só para deflorar florestas virgens e desenhar meus próprios pés na areia inexplorada. O mais que eu faça não vale nada. Sabe o que eu busco saber? Nenhum de vós responde. Por que me repetis, vem por aqui? Prefiro escorregar nos becos lamacentos, redemoinhar aos ventos, como farrapos arrastar meus pés sangrentos? Aí, por aí. Ide, tendes canteiros, tendes tratados de filósofos e sábios. Eu tenho a minha loucura e brado-a com um facho na noite escura. Não sei para onde vou, não sei por onde vou. Sei que eu não vou por aí. Não é fácil, porque claro que o poeta fala isso com beleza, mas com uma profunda transparência de que não se trata de você se rebelar, mas trata-se de você, ao constatar que o outro não responde às suas questões. É como o Eric Berne, autor da análise transacional, ele estava falando num congresso de psicanálise, e ele perguntava, alguém aqui já curou um psicótico, um esquizofrênico? Levante a mão. Ninguém levantava a mão. Então eles diziam, então por que estamos continuando a fazer isso? Vamos fazer outra coisa. É claro que ele foi expulso daquele clube. Então, não é preciso confrontar. Às vezes é preciso, mas nem sempre. É possível fazer o Tai Chi Chuan. Você dança. Você evita o confronto, força com força. Porém, você já deve ter lido um livro. Eu gosto desse livro, porque é um conto iniciático, que é um best-seller. Fernão Capelo Gaivota. Ele achava que uma gaivota nasceu para voar, mas os seus companheiros estavam só interessados em brigar pelo osso, pelo resto que as pessoas nos navios jogavam. E ele dizia, gente, nós somos gaivotas, nós nascemos para voar. E eles diziam, ô Fernão, o que você quer? Que loucura é essa? Ele um dia treinou e chamou toda a comunidade. Ele estava naquela fase da imaturidade e demonstrou que ele era capaz. Aí o conselho se reuniu e ele foi banido, porque ele fez algo que estava contra os códigos das gaivotas. Ele se sentiu triste e só, mas continuou exercitando o voo. E um momento ele percebeu que ele não estava só. Foi quando ele encontrou o mestre dele. Depois ele voltou para o bando. Isso demonstra aquilo que o Joseph Campbell escreveu num livro, que é também um livro que inspirou muitos, inclusive cineastas. A Guerra nas Estrelas foi baseado nesse livro chamado O Herói das Mil Faces.
onde se pode ler um monomito. Um mito que consta de todos os mitos. Primeiro, é preciso sair do bando. Voar, vai embora. Não importa para onde, mas vai embora. Vai para Conchichina, se não puder, vai para Taguatinga, não importa. Mas vai. Você vai encontrar obstáculos, você vai encontrar adversários, você vai encontrar aliados. Você vai, em algum momento, realizar uma tarefa. E depois você retorna. Você retorna ao bando, mas não será aquele que partiu. Você aceitou o desafio das trilhas. E você volta com uma outra visão, com um outro coração. E você não está mais querendo convencer o outro. Mas você fica disponível. Porque algumas pessoas, até mesmo em pausas, na UNB, 12h30, se interessam. E ficam até o final. E por isso que nós não precisamos nos desesperar. Não é fácil. É preciso ir embora. É preciso enfrentar os desafios. Agora é muito importante voltar para o mercado, com o Papai Noel, com um saco cheio de brinquedos, encantos, feitiços. E a partir daquilo que é o seu dom, daquilo que é a sua vocação, daquilo que é o seu talento, você oferta, mas não querendo resultados. Essa história, como eu dizia para o Eric, aquele resultado é a véspera da frustração. Perguntaram uma ocasião, os jovens, perguntaram para o Pierre Vai, os jovens, da formação de jovem: Pierre, você sabe o segredo da felicidade? Ele falou: eu sei. Basta não ter expectativas. Já está em tempo. Ok. Então eu passo para o Eric.